o Flamengo teria emperrado, né, algumas renovações, Rafa, de acordo com as últimas matérias aí dos setoristas do que cobrem o Flamengo, né? Um deles seria o Everton Ribeiro, o outro seria Bruno Henrique e o outro é o mais falado, que seria Gabriel Barbosa. Queria saber sua opinião, Rafael Schmidt. Estaria o financeiro do Flamengo travando as renovações por conta desse valor, desse plano orçamentário para 2024 que a gente falou e foi votado hoje? É o momento de segurar a valorização salarial para tentar dar uma enxugada? Será que é por isso? Como é que você vê aí essas renovações desses três que aparentemente estão emperradas? Você tem campeão, tô chorando, pra inflamar a nação. Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar, maior torcida do mundo. Geral vai ter que adorar, que eu sou Flamengo. Tá, legal. Vamos lá. Eu vou considerar por mim, não é informação, né? Eu vou considerar por mim que o Bruno Henrique já tem a sua renovação garantida, já está assinado, só não foi divulgado ainda, tá? Eu tenho para mim. Mas, vamos lá. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender o departamento financeiro falando pontualmente sobre qual jogador você deve ou não renovar, tá? Eu até conversei isso com o Marcão até levantou, talvez seja por conta de possíveis valorizações salariais. Mas eu acho que tem que estar bem definido o que é a parte do financeiro, e a partir do momento que o financeiro consegue dizer o que pode ser feito, para mim, um bom departamento de futebol tem que ter a sua verba determinada para trazer e para trabalhar da melhor forma possível no mercado. Me parece que, às vezes, essas funções se confundem um pouco no Flamengo. Mas é isso. Acho que as renovações, as renovações emperradas, vamos dizer assim, principalmente de Gabigol nesse momento, eu acho que não passa por austeridade financeira, mas passa por uma sincera dúvida que existe dentro do Flamengo hoje, que vale a pena renovar com esses caras? O Flamengo não sabe. Já deveria saber. Independente de qual resposta. O Flamengo deveria ter essa resposta. O ano de 2023 fechou, o Flamengo deveria ser capaz de avaliar quais jogadores têm condição ou não e serão úteis ou não para o Flamengo no ano seguinte. Se o Flamengo não conseguiu fazer essa avaliação, acho que o Flamengo está atrasado. E se o Flamengo está sendo, vamos dizer assim, influenciado pela torcida, por uma possível rejeição, uma renovação, acho que o Flamengo está errado. Acho que tem que haver um pouco mais de convicção dentro do clube, seja do departamento financeiro, seja do departamento de futebol. E aí, agora, para mim, o que está na cara que aconteceu? Gabigol fez um ano de 2023 trágico. Nos últimos dias, a gente discutiu se isso se deu por conta de uma contusão, que, segundo ele, praticamente o impediu de jogar futebol. Não foi isso que o Tanuri falou. O Tanuri falou que o Gabigol tinha dores, o que, aliás, faz parte, né? Tem uma frase do Oscar que eu gosto muito, eu não sei se é exatamente dele, mas ele falava muito que a dor e o cansaço fazem parte do uniforme do atleta. E é comum o atleta jogar com dor. Não é o ideal, mas o atleta profissional ele está sempre convivendo com esse tipo de coisa. Então, segundo... injeção. Injeção e eventualmente até infiltração, e mesmo assim ainda tem que jogar com dor. E aí o Gabigol alega que esse ano ruim dele, ele é justificado por uma contusão, mas o fato é que o ano de 2023 do Gabigol não é um ano que indica que ele deva ter o seu contrato renovado. Ele contribuiu muito pouco com o futebol do Flamengo. E aí, dentro de um contexto em que o cara não joga nada, você falar numa renovação de longa, com uma valorização salarial de um jogador que já é bastante valorizado salarialmente dentro do Flamengo, de maneira justa, só quero deixar claro isso, tá? Esse contrato do Gabigol com o Flamengo foi feito de 2019 para 20. E ele fez jus a ter um grande salário. Ele foi decisivo em 2019. Então, eu não estou questionando isso. Então, eu acho que chegou nesse momento
e ninguém sabe. E eu acho que dentro do clube eles olham para o Gabigol e falam assim, tá, até que ponto essa contusão foi determinante para o mau futebol dele? Eles não sabem. Eles olham, e são dúvidas genuínas, tá? Eles olham para o Gabigol e falam assim, esse cara está interessado em jogar futebol? Ele vai se esforçar para voltar a ser um dos grandes atacantes do país, algo que ele foi durante praticamente toda a passagem dele pelo Flamengo? Eles não sabem. E aí, diante dessas dúvidas, o Flamengo vai esperar para ver. E é o que tem que fazer mesmo. O Gabigol tem contrato por todo o ano que vem, ele tem mais 6 meses antes de assinar um pré-contrato. Se eu sou dirigente, eu quero ver se ele está interessado em jogar futebol. Eu quero ver se ele quer voltar a ser o grande atacante que ele foi. Isso que eu quero saber. E aí eu acho que não é tanto uma preocupação financeira. Eu acho que é uma preocupação esportiva. Eu acho que o Flamengo tem medo de fazer um contrato longo com o Gabigol e ele se tornar uma cópia pálida do que ele foi como jogador de futebol. E aí, Tá o que me incomoda um pouco no Flamengo, o que eu acho que aconteceu, isso não é informação minha, isso é palpite, mas o empresário do Gabigol falou também. É o Flamengo, muitas vezes, apalavrar com o jogador ou com o clube, empenhar a sua palavra. Isso aconteceu, vocês vão se lembrar, até no caso do Andrés Pereira em relação ao Manchester United. É o Flamengo falar, não, tá tudo certo, negociar, outra parte de boa fé já entende o negócio como concretizado, e aí depois o Flamengo muda de ideia. Eu sei que o contrato só se aperfeiçoa a hora que você assina, as partes se obrigam a hora que elas assinam o contrato, mas eu acho que o Flamengo tem que tentar dar um jeito de ter mais comunicação dentro do clube e dar um jeito assim de ser mais sério nas suas negociações. Porque a partir do momento que um representante do Flamengo diz para o jogador que está renovado, eu acho que o que é de se esperar é que o Flamengo honre a sua palavra. Eu sei que pode estar acontecendo, o Braz achou que tivesse essa autonomia, e aí ele é desautorizado pelo presidente, mas eu acho que isso é uma coisa dentro dos processos do Flamengo, eu acho que não é a primeira vez que acontece. Uma negociação supostamente concretizada, e aí chega numa instância superior e fala assim, não está não. Isso que o Marcos Braz falou, ele não tinha poder para falar. Eu acho que isso está errado, acho que o Flamengo precisava refinar esse procedimento. E a minha opinião sobre o Everton Ribeiro é a mesma, não joga. E aí a gente já por outras notícias precisa ver o seguinte, o Tite enxerga que o Everton Ribeiro não jogará como ponta direita, né? Eu nem gosto quando alguém se refere ao Everton Ribeiro como ponta direita, porque ele não é ponta. Ele já foi um meia que jogou pelo lado direito. Ele não tem ações de ponta, mas vamos colocar assim, esse cara que joga pelo lado esquerdo. O que vai fazer com que ele dispute posição no meio, para ser um reserva do Arrascaeta. Então, é um jogador caríssimo para ser reserva, e que esse ano, quando entrou, não conseguiu nem ficar em pé. O problema não é nem não conseguiu jogar tanto, não conseguiu ficar em pé, ele não conseguiu disputar fisicamente. Então, obviamente, tem essa preocupação, né? E todo clube tem que ter, por mais rico que seja. O clube ele tem que permanentemente fazer uma avaliação de custo-benefício. Então, provavelmente o Flamengo está pensando nisso, nossa folha está muito inchada, mas eu acho que existe uma dúvida esportiva cruel, que é a seguinte, vale a pena renovar com o Everton Ribeiro? Vale a pena renovar com o Gabigol? Com o Gabigol você pode postergar, ele tem mais um ano de contrato, você pode renovar o ano que vem, não tem problema nenhum. Já com o Everton Ribeiro, não. E aí eu acho que o Flamengo não conseguiu ainda ter essa certeza. Aí fica essa renovação emperrada, tá certo, não tá. Mas, para mim, o Everton Ribeiro seria um dos jogadores que eu não renovaria. Eu acho que o ciclo dele no Flamengo terminou. Acho que foi um grande jogador, um jogador histórico do Flamengo, mas eu acho que essa preocupação se justifica do ponto de vista esportivo. É um jogador que tem pouco a contribuir. Espero até estar errado caso ele fique, Arthur.